dia, a perfeita vitória. Jericó era uma fortaleza com suas altas muralhas e estava no meio do caminho impedindo que Israel entrasse na posse da herança. O povo deve entrar e possuir a terra que emana leite e mel, mas o inimigo está bloqueando o caminho. Graças a Deus que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. O inimigo tem levantado grandes e altas fortalezas contra os filhos de Deus, mas o Senhor já nos garantiu a vitória e a posse da herança. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Josué 6, do 1 ao 5. A palavra de certeza. A primeira coisa que ficamos sabendo é que Jericó estava fechada. Isso significa que os poderes do inferno, as forças espirituais do mal nas regiões celestes, estão amarrados. O valente foi amarrado. Deus disse a Josué: Entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Jericó simboliza qualquer coisa que você precisa conquistar. Pode ser a restauração do seu casamento, a cura de uma enfermidade, a libertação de uma opressão, a liberação financeira e etc. O Senhor diz que devemos olhar e ver essas coisas já realizadas. O verbo está no passado. Já te entreguei, Jericó. Esta é a palavra de certeza que o Senhor nos dá, que toda fortaleza será destruída. Jericó parecia que não podia ser conquistada. As muralhas pareciam intransponíveis, mas o Senhor já a havia entregado. As circunstâncias podem parecer desesperadoras, mas Deus já liberou a palavra de vitória. Toque a trombeta. O Senhor manda que 7 sacerdotes toquem trombetas de chifres de carneiro. Essas trombetas são chamadas de shofar. O que elas representam? O carneiro aponta para Cristo. Para ter o chifre, o carneiro precisa ser morto. Assim, a trombeta de chifre de carneiro, quando tocada, anuncia a morte do Senhor. Na Escritura, o chifre também simboliza poder. Há grande poder quando anunciamos a morte do Senhor. Portanto, tocar a trombeta significa declarar ao inimigo o que Cristo é e o que ele fez. Isso é proclamar a vitória total e completa do Senhor. As trombetas estão declarando tudo que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário e como ele, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. 7 vezes. As muralhas não caíram porque as trombetas foram tocadas uma vez. Foram 7 dias. O 7 nos fala de um tempo completo. Precisamos proclamar a morte e a vitória do Senhor vez após vez, até que a muralha caia. Lembre-se sempre de que o shofar não tem algum poder em si mesmo. Ele é apenas um símbolo. Não precisamos voltar à sombra quando temos a substância, a realidade. Não os objetos como se fossem fonte do poder de Deus. Isso é apenas superstição religiosa. Com a arca no centro. Quando o povo de Israel rodeou Jericó, os sacerdotes com a trombeta iam adiante da arca e também os soldados armados. Isso significa que a arca ficava no centro. Quando colocamos Cristo no centro, podemos tocar a trombeta e certamente a muralha cairá. O povo de Israel não precisou fazer nada. Eles precisaram apenas crer, seguir as instruções do Senhor e exaltar a Cristo por levarem a arca. Na batalha espiritual, a primeira coisa que precisamos fazer é centralizar e exaltar a Cristo. Deus poderia destruir os muros da cidade num instante, todavia escolheu fazê-lo com nossa participação, cooperação. O Senhor deseja que aprendamos com Ele no processo. Sem Ele não podemos coisa alguma, mas Ele quer fazer junto conosco. Ouça a trombeta antes de gritar. No verso 10, o Senhor manda que todo o povo fique em silêncio enquanto as trombetas tocarem. Porém, ao povo ordenar a Josué, dizendo:
Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Josué 6:10. Precisamos prestar atenção ao que as trombetas estão declarando. Ninguém deveria falar, mas todos devem ouvir. Precisamos receber primeiro tudo que as trombetas proclamam a respeito de Cristo e de sua obra vitoriosa sobre o inimigo. Eles deveriam ouvir por 6 dias e só no 7º deveriam gritar. Se gritassem antes disso, nada aconteceria. Há momentos em que tocamos a trombeta, mas há outros em que a ouvimos soar. Em outras palavras, precisamos ouvir a pregação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que os instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? 1 Coríntios 14, do 6 ao 8. Se você quer que sua Jericó caia, é muito importante ouvir o som da trombeta. Paulo diz claramente que ela é a revelação, o conhecimento, a profecia e o ensino. É muito importante deixar que a mensagem ganhe vida dentro do seu coração, e isso acontece quando ouvimos. A maneira de Deus liberar suas bênçãos é por meio da pregação. A fé vem pelo ouvir a pregação. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Hebreus 11:30 diz claramente que as muralhas caíram pela fé. Assim, o grito que o povo liberou foi, na verdade, um grito de fé. Jericó é um símbolo do mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Mas a fé não procede de nós, não de dentro de nós. Ela vem quando contemplamos a obra consumada do Calvário por meio da pregação. A trombeta é a pregação. Estamos habituados a pensar que Deus fala conosco diretamente, e é isso que gera fé em nosso coração. É verdade que o Senhor fala mesmo conosco, mas o raciocínio de Paulo é que a fé vem pelo ouvir a pregação. Romanos 10:14 mostra o pensamento do apóstolo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Querer receber fé procurando ouvir a Deus diretamente pode produzir algum tipo de independência espiritual. É por causa disso que alguns pensam que nem mesmo precisam ir ao culto, pois Deus fala com eles diretamente. Mas a verdade é que a fé vem pelo ouvir, então como crerão se não há quem pregue a eles? Como você pode querer receber fé se não ouve a pregação? Evidentemente, a pregação deve ser a palavra de Cristo, a verdade do Evangelho da Graça, pois se pregamos a lei do Velho Testamento, não vamos receber fé, mas morte. Há pessoas que nos criticam dizendo que só falamos do Evangelho da Graça, mas é somente a verdade do Evangelho, as boas novas, que gera fé. A fé vem pelo ouvir, não por ter ouvido, mas por continuar ouvindo incessantemente a pregação da palavra de Deus. Creio que é por isso que durante 6 dias o povo rodeou a cidade em silêncio, apenas ouvindo o toque da trombeta. O verbo usado em Romanos 10:17 está no presente contínuo, que significa continuar ouvindo sempre. O apóstolo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas o que muitos não percebem é que esse ouvir é mediante a pregação. Há muitos cristãos que desprezam a pregação como sendo meramente uma parte monótona do ritual do culto. Deus, no entanto, atribui um grande valor à pregação. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1:21. A maneira de Deus liberar todas as riquezas do céu, bênçãos, milagres e salvação é pela loucura da pregação. O método de Deus parece tão desprezível. Um homem se levanta e prega a palavra, então as pessoas recebem as bênçãos de Deus. No entanto, esse é o método de Deus. Deus salva o pecador pela pregação. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1:21. Recebemos o Espírito pela pregação. Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gálatas 3:2. Recebemos os milagres pela pregação. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gálatas 3:5. Grite para as muralhas. Não foram as trombetas sozinhas que derrubaram as muralhas, foi o grito do povo. Mas há algo de que você precisa se lembrar
quando o povo gritou, eles não gritaram para Deus, mas para as muralhas. O Senhor disse em Marcos 11:23, que se alguém disser a um monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Precisamos falar e até mesmo gritar contra montanhas e fortalezas. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Josué 6:16. O toque da trombeta é o fundamento, é aquilo que liberou fé para o grito de vitória. As muralhas literalmente caíram no grito. Quando ouvimos a trombeta, apropriamo-nos da realidade da vitória do Senhor de maneira que a autoridade flui. Não confessamos a palavra para que ela se torne realidade, mas a confessamos porque sabemos que ela já é uma realidade. Isso faz uma enorme diferença. Muitos estão falando quando deveriam estar em silêncio ouvindo a proclamação da trombeta. Entretanto, se você ouve a palavra e permite que ela tome seu coração, então haverá grande poder quando você abrir a sua boca.